Eu estava passeando com meu cachorro e comecei a espirrar. No começo, eu pensei que era normal, mas os espirros eram implacáveis. Senti a necessidade de voltar para dentro. Quando cheguei ao meu apartamento no 5º andar, eu ainda estava espirrando e começando a coçar. Minha esposa estava em casa e eu disse a ela que me sentia estranha. Minha língua estava inchando e meus olhos estavam vermelhos, e começando a inchar também. Minhas palmas estavam coçando, assim como meu pescoço e costas. Ela sabia que eu estava tendo uma reação alérgica, e foi buscar Benadryl na mercearia do outro lado da rua. Pouco depois que ela saiu, comecei a ficar sem ar e suando profundamente. Mandei uma mensagem para ela que precisava de uma ambulância. Por acaso havia uma ambulância em frente ao nosso prédio e ela implorou a eles que deixassem um membro de sua equipe vir me ajudar. Eles disseram que não podiam. Minha esposa me mandou uma mensagem para ir ao P2, estacionamento nível 2, para encontrar os paramédicos que estavam a caminho. Eu li o texto enquanto minhas vias aéreas se fechavam, e eu não conseguia mais respirar. Caí da cadeira em que estava sentada, e experimentei minha primeira das 4 mortes que se seguiriam naquela noite. Entrei na escuridão. Nada estava lá, sem som e sem luz. Não fiquei muito tempo neste lugar porque meu cachorro começou a latir em um tom alto. Ele sabia que eu estava em apuros. A frequência perfurou minha consciência e eu voltei a mim. Eu ainda não conseguia respirar, mas sabia que tinha para onde ir. Eu cambaleei até a porta da frente para fazer o meu caminho para o elevador. Não me lembrei de pegar meu telefone. O elevador estava a 60 pés de distância. Eu dei 5 passos para fora da minha porta e estava com falta de ar. Lembro-me de pensar comigo mesmo, é assim que vou sair. Mesmo? Caí no chão no corredor depois de não conseguir respirar, e o que aconteceu a seguir foi uma mudança de vida. Quando eu dei meu último suspiro, meus olhos se fecharam na morte, e eles se abriram em uma linda, radiante, luz branca ilimitada. Era cristalino. Minha forma física não era mais uma forma humana. Eu era um corpo de luz. Eu poderia dizer, porque eu podia ver meu reflexo. Era como se eu estivesse me olhando no espelho. Eu me encontrei puxado pela luz em uma velocidade acelerada. Era como se eu estivesse sendo sugada pelo ar, por uma força poderosa, mas gentil e amorosa. Era como se eu estivesse andando em um elevador cósmico. Eu não estava com medo, no entanto. Tudo o que eu podia sentir era um amor tão poderoso, que eu sabia que estava indo para casa. Enquanto continuava em velocidade acelerada, fui parada por meus avós que saíram do vazio. Eram corpos de luz luminosos que eu podia reconhecer por sua energia. Eu podia senti-los. Eles se desculparam, e queriam me dizer que estavam arrependidos. Por telepatia, eles disseram que agora que estão do outro lado, entendem que por ser gay, eu tinha vivido com tanto medo. Eu tive que viver em um silêncio aterrorizada durante a minha infância, e não saí até os 31 anos. Por ser gay eu vivia com medo em minha própria casa, porque minha mãe teria me espancado ou me expulsado de casa. Ser gay tinha um estigma particular associado a isso, porque significava que meu pecado era único. Fui ensinada que eu era uma abominação, destinada ao lago de fogo desde que cresci como uma batista do sul, no cinturão bíblico. Em 2009, eu tinha sido alvo de um crime de ódio porque eu era gay, atacado e deixado para morrer na rua. Eu entendi o que meus avós estavam me dizendo. Isso me fez sentir bem ao ouvir esse pedido de desculpas. Disseram que não era a minha hora e que eu precisava voltar. Eles irradiavam amor através de sua energia. Aceitei suas desculpas. Eu disse que também os amavam, mas tenho outro lugar para ir, enquanto apontei para a luz. Eu carinhosamente os enxotei. Eles demonstraram senso de humor, quase uma arrogância, pois eles honraram meu desejo. Nesse momento olhei para cima e vi meu destino. Eu estava olhando com admiração para Deus. Era como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto eu olhava para Deus com espanto, cada insulto gay ou ato violento já impresso em mim, passava por mim com tal fluxo. Acontecimentos em minha vida passaram em minha mente como um filme. Senti um peso profundo enquanto olhava diretamente para um Deus todo-poderoso e sem gênero. Eu estava pensando, esse foi o momento do lago de fogo. Eu seria lançado no inferno por ser uma abominação. Com absoluta humildade, pronunciei 7 palavras: sou gay, você ainda vai me amar?
A luz brilhante e amorosa se formou em asas. Ele me levou para seus vastos braços espirituais, enquanto aconchegava o universo. Eu vi planetas, estrelas, galáxias e aglomerados sendo todos trazidos para um abraço cósmico de Deus em um humano. O lugar para onde fui levado seria o coração. Quando Deus me trouxe para um abraço cósmico, Ele disse: "Você é minha filha. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Vá dizer a eles." Ele disse isso com um sotaque sulista. Ele me deu um tapinha nas costas como um treinador encorajando seu jogador a voltar ao jogo. Naquele momento meus avós correram para a luz, e eu fui jogada de volta ao meu corpo. Isso explicava seu senso de humor e leve arrogância. Eles sabiam o que ia acontecer. Ser jogada de volta no meu corpo não era agradável. Senti meu corpo saltar e ainda não conseguia respirar. Minha pressão arterial despencou. Eu estava tão livre no outro lado e agora estava tão restrito. Ganhei impulso suficiente para dar mais 25 passos e desci novamente. Minha esposa estava me cronometrando, e ficou preocupada por eu não ter chegado ao andar P2. Ela subiu as escadas e chegou ao 5º andar. Ela estava correndo pelo nosso corredor, e olhou para a esquerda para o corredor que levava ao elevador. Ela me viu no chão e que eu não estava respondendo. Ela assumiu o controle da situação e carregou meu corpo morto e flácido pelos 7 metros restantes até o elevador. Durante este tempo eu estava na escuridão total. Nenhum Deus. Sem a voz. Sem luz. Apenas escuridão. Minha esposa estava me dizendo coisas para me fazer aguentar. Havia desespero em sua voz quando ela nos colocou no elevador. Do nada, acordei espontaneamente em seus braços, e disse a ela que a amava e que estava indo para casa. Eu caí sobre ela com meu corpo morto e flácido enquanto ela apertava o botão P2 no elevador. Ela errou o botão e o elevador subiu. 2 homens entraram no elevador e Malia, minha esposa, implorou por ajuda. Um dos homens era médico do exército. Ela explicou que eu tinha entrado em choque anafilático, e os paramédicos estavam nos encontrando no P2. O médico do exército me colocou no chão do elevador e assumiu o controle. Não me lembro da viagem de elevador até ouvir o médico dizer meu nome em voz alta. Ele disse: "Carrie, ouvi dizer que você jogou basquetebol." Ele colocou ênfase no meu nome, na palavra basquete. Ele aparentemente conheceu minha esposa algumas semanas antes desta noite, e ela disse a ele que eu era uma atleta talentosa. Lembro-me de acordar com o sorriso mais bonito à distância. Ele foi treinado para saber o que fazer. Se ele não estivesse entrado no elevador, acho que não teria voltado. Teria sido assustador. Em seguida, todos esses paramédicos correram para o elevador e me tiraram. Eles não sabiam de tudo o que eu tinha passado nos últimos 25 minutos. Eu estava acordada e respirando, mas meu corpo parecia paralisado. Eu me senti como um par de olhos em um corpo que era tão pesado e denso. Os paramédicos começaram a falar comigo e me perguntaram se eu poderia me levantar sozinha. Olhei para eles como se fossem loucos. Eu ainda estava falando telepaticamente. Eu disse por telepatia: não consigo me levantar sozinha. Você sabe onde estive e sabe como esses corpos são pesados e restritos. Não consigo me mexer. Eles não me ouviram e eu não conseguia falar. Eles olharam para mim como se eu estivesse sendo difícil, e fossem fazer com que eles me levantassem do chão. Depois de vários minutos tentando me orientar sobre onde eu estava e o que havia acontecido, fui levado ao pronto-socorro, tratado de choque anafilático e liberado na manhã seguinte. Antes desta noite, eu nunca tinha tido uma reação alérgica a nada. Eu não tinha feito nada diferente esta noite do que nas outras noites. Eu não tinha comido nada que fosse estranho ou diferente. Passei com meu cachorro na mesma rota que todos os dias. Nos 20 dias seguintes, entrei em choque anafilático mais 6 vezes. Eu tive que usar uma EpiPen para salvar minha vida. Fiz mais 6 viagens na ambulância para a sala de emergência. Meu corpo estava encharcado de epinefrina. Minha cabeça e meu coração pareciam que iam explodir. Eu estava sendo testada na faculdade de medicina para saber por que eu havia entrado em choque anafilático 7 vezes em 21 dias. Nada estava testando positivo para uma reação alérgica. Até hoje eles não têm ideia do que causou o choque anafilático. Não aconteceu novamente nos últimos 3 anos. Após a ECM,
comecei a perder a consciência em momentos aleatórios, e felizmente, esses episódios aconteceram quando eu estava em minha casa. Uma noite, levantei-me do sofá para ir para outro quarto, e senti como se estivesse andando na areia movediça. Eu caí no chão, caí na porta do armário, e cortei minha cabeça. Rapidamente recuperei a consciência como se nada tivesse acontecido. Eu estava sendo tratado por síncope, mas eles não sabiam o que estava causando isso. Isso durou 1 ano e meio antes que meu médico decidisse colocar um monitor no meu coração. Usei este monitor por 2 semanas seguidas, e ele gravou meu ritmo cardíaco. Os resultados do teste voltaram mostrando que meu coração estava parando por 9 segundos de cada vez. Consequentemente, eu precisava de um marca-passo imediatamente. Em janeiro de 2017, implantei o marca-passo. A causa da parada do meu coração é desconhecida. Eu não experimentei qualquer outra condição médica desde esta data. Antes do choque anafilático, eu estava me recuperando de ferimentos de um crime de ódio que ocorreu em 2009. Fui atacada e brutalmente agredida. O perpetrador me deixou para morrer na calçada e nunca foi pego. Eu tive uma experiência fora do corpo esta noite, mas não atravessei. Eu vi meu corpo ensanguentado na calçada. Reconheci o corpo, mas fui imparcial em relação a ele. Ouvi uma voz dizer, ligue para o 911, e alguém respondeu, ela tem seguro. Várias pessoas estavam reunidas ao meu redor. As pessoas pensavam que eu tinha sido esfaqueada porque havia uma poça de sangue no meu estômago. Eu estava acima do meu corpo, e podia ver que o sangue escorria do meu rosto, e o sangue escorria pelo meu braço. Meu braço estava cruzado sobre meu estômago, onde eu estava deitada em posição fetal. Fiquei fora do meu corpo por 15 a 20 minutos. Lembro-me de estar de volta ao meu corpo quando os paramédicos me colocaram na ambulância. Olhei para o lado e eles estavam borrifando meu sangue da calçada com uma mangueira de alta potência. Meu rosto ficou destroçado. Meus dentes foram arrancados. Demorou 5 meses para o inchaço diminuir apenas para que pudessem realizar a cirurgia. Fiz 2 cirurgias reconstrutivas faciais nos próximos 7 meses. Meu ombro ficou travado pela queda no assalto. Demorou 7 anos para se recuperar. Causou estragos em minha mente e corpo. Felizmente, recuperei totalmente desse pesadelo médico. Essa é uma foto real do momento em que os paramédicos estavam me socorrendo, quando tive minha EQM. Aqui está, como eu era no outro lado, enquanto atravessava o túnel em direção à luz. Desenhado pelo artista Zbigniew Sokolowski.